E eu finalmente li um dos hypados aí do BookGram que tava na boca de muita gente ultimamente. E a pergunta que fica é cópia ou não é? E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tô aqui para mais um vídeo, depois de um pequeno hiato aí que não foi proposital, mas foram as coisas que foram acontecendo. E enfim, tô para falar de uma leitura que eu fiz recentemente. Esse mês foi leitura do CTW do meu clube de thrillers. E logo eu vou dar as informações para vocês. Mas antes, se vocês não me conhecem, eu sou o Olo, já peço que deixe seu like ao final do vídeo se você curtir, se inscreva no canal se ainda não fez isso e ative o sininho para não perder notificação nova sempre que sair vídeo por aqui. Agora vamos voltar ao livro, que é nada mais nada menos do que A Empregada, da autora Freida McFadden. Eu acho que é assim que pronuncia, não sei, mas não vem muito ao caso. Porque esse livro aqui, ele se tornou ele ganhou um hype muito grandinho aí no BookGram nos últimos meses. O segundo livro, que é O Segredo da Empregada, que a Arqueiro já anunciou que vai sair em janeiro, se eu não me engano, ganhou o prêmio Goodreads, eu acho que foi de melhor thriller. Então, assim, não sei como, não sei o que esse livro teve tão de hypado, porque depois de ler, algumas coisas me deixaram muito frustrado. E eu vou dizer o porquê. A sinopse dele trata de uma mulher chamada Millie, que ela vai se candidatar a um emprego de empregada na casa de uma mulher chamada Nina. Ela é casada, tem uma filha de 9 anos, se eu não me engano. É casada com um homem chamado Andrew. E a filha é Cecília, que ela chama de Cici, né? E aí a Millie, ela tem um passado sombrio, ela passou 10 anos na cadeia e vai tentar esse emprego porque ela precisa subir na vida, ela precisa ganhar dinheiro, ela tá morando, perdeu o antigo trabalho dela por alguns motivos que a gente vai saber depois. E os motivos da prisão dela também a gente vai saber durante o livro. E ela vai tentar esse emprego de empregada na casa da Nina, para poder se reerguer na vida, tentar sair do carro dela, porque ela tá morando no carro dela, as coisas dela estão no carro, ela foi expulsa do lugar onde ela tava morando, a casa que ela tava alugando um apartamento, porque não tinha mais dinheiro para pagar, e aí ela precisa pagar as contas dela, seguir com a vida dela e enfim decide esse emprego. A casa é toda luxuosa, é uma família muito rica e muito bem de vida, que ela vai percebendo aos poucos. Tem um jardineiro muito misterioso que não fala inglês, aparentemente, ele fala só italiano. E quando a Millie chega na casa, ele já fala uma palavra para ela em italiano chamado pericolo. E ela já fica se perguntando o que é isso que ele está querendo dizer, o que é que ele está tentando alertar ela, se é alguma coisa, enfim. Vai começar a acontecer uma série de coisas na casa que a Millie vai ficar desconfiada e vai se ver numa família meio assim misteriosa, meio sombria, que aos poucos a gente vai descobrindo e Millie vai descobrindo também o que se passa nessa família. A sinopse desse livro já entrega muito se você já tiver lido um livro com um plot parecido desse daqui. Eu tô falando de A Outra Senhora Parrish, que é um livro que eu li, que eu amei, que eu indico demais às pessoas, e eu achei sensacional porque eu não esperava o plot, a reviravolta que o livro dá. Do nada ele vira você de ponta cabeça e ele dá uma perspectiva que ninguém estava imaginando, a não ser que você já tenha lido esse tipo de plot antes em uma história parecida como essa e que vai trazer esse mesmo plot aqui. Então, é um livro que quem não conhece o plot vai amar, vai adorar, porque é bizarro, é um plot que você não espera, tem explicações plausíveis sobre esse plot, mas ele, por não ter sido original, por ter se jogado no plot exatamente idêntico ao de outra história que eu li, que é A Outra Senhora Parrish, é exatamente idêntico. Se você não leu ainda e leu A Empregada, nem precisa ler A Outra Senhora Parrish, porque você não vai gostar, você vai dizer que o livro é fraco, não é original, quando na verdade A Outra Senhora Parrish veio bem antes desse daqui. O que eu senti que a autora quis fazer aqui em A Empregada é tornar a história mais sádica, tornar o plot mais sádico e dar um certo tom mais sangrento. A Outra Senhora Parrish, ele puxa muito pro romance, pro lado romântico dos protagonistas, né, e da história, e aqui puxa mais pra pegada thriller, pra pegada sangrenta, sanguinolenta, mas ainda assim nada muito explícito e nada muito chocante. O que inclusive no final da história pra mim ficou parecendo meio conveniente e meio sem sentido,
Na verdade não é conveniente, ficou meio sem sentido porque a autora do nada eu senti que ela quis chocar o público mesmo. Ela quis dar uma pitada de Jogos Mortais aqui, um gore muito explícito, e eu não posso dar mais detalhes do porquê de Jogos Mortais, mas que vocês vão entender se vocês tiverem assistido a saga, né? E depois forem ler isso aqui. Porque as atitudes não condizem com o que a personagem foi fazendo, a personagem de Millie foi fazendo durante toda a história, para no fim ela faz uma determinada coisa que, ao meu ver, não condiz com o que foi mostrado dela durante o começo do livro, durante a trajetória do livro. Então, isso ficou pra mim meio forçado. Do nada, a personagem tem um surto de consciência e ela volta ao estado normal dela e ela se dá conta do que ela fez, enfim. É meio bizarro, por isso eu não tive uma experiência tão boa assim com esse livro, foi frustrante, principalmente por conta do plot. Se você já sabe o plot dessa história, vai diminuir e muito a sua empolgação com a leitura, porque você vai sentir que está lendo a mesma história. Eu sentia que eu estava lendo a outra Senhora Parrish com outros personagens e outras situações, mas eu sentia que eu estava lendo a mesma história. E por mais que eu tenha amado, as pessoas me perguntam como é que você amou a outra Senhora Parrish e você não gostou de A Empregada. Não é que eu não gostei, mas o fato de eu ter amado a outra Senhora Parrish não me faz querer reler o livro. Tem livros que eu amo e tenho vontade de reler, mas tem outros que eu amo e não quero ler mais. Eu li uma vez, não esqueci a história, porque o plot, ele marca muito. É um tipo de plot que você vê uma vez e você, sempre que tiver essa história parecida, você vai desconfiar, e se você acertar, você perde a graça. Então foi o que aconteceu aqui, e eu achei outras situações convenientes demais. No final da história tem um determinado personagem que aparece, que uma das personagens estava procurando um livro, e ela fala algumas vezes que estava procurando, e ela aparece no final de forma muito conveniente. Então isso pra mim também foi frustrante, porque a autora meio que quis jogar essa ponta solta, que ela citava em algumas vezes no livro, ela quis jogar isso pra dizer assim, nossa, que conveniência, que massa essa coincidência, mas não, foi conveniência mesmo, foi pra fechar, tapar esse buraco. E enfim, outro livro que não acredito que seja cópia, mas as pessoas falam isso porque realmente lembra muito a outra Senhora Parrish. Uma amiga minha que estava no clube de leitura, que está no clube de leitura, que leu a outra Senhora Parrish, ela também sentiu o mesmo que eu, disse que estava sentindo que estava lendo a mesma história. Ficou frustrada porque, como todo mundo criou um alvoroço enorme por esse livro, a gente esperava que fosse coisas novas, que fossem coisas inovadoras, mas na verdade não teve nada inovador. O plot que a gente viu aqui já é um plot que existia antes e que outra amiga disse que existem vários outros livros de histórias que têm essa mesma pegada. Então, vou evitar ler esses livros assim, quando eu tiver uma premissa que tem uma mulher no meio de uma família, uma mulher querendo roubar a vida de outra. Vou evitar porque o plot eu tenho quase certeza que vai ser sempre o mesmo. Essa minha amiga disse que a maioria dos que ela leu que eram nessa pegada, o plot era idêntico, e por isso ela ficou super frustrada, porque leu vários desse tipo no mesmo ano, e dá pra entender demais. Enfim, é um livro rápido, os capítulos são curtos, a história intriga, o mistério prende, mas realmente o plot, que é toda o que é o carro-chefe de um thriller, é o plot que todo mundo espera, não é original, não foi inovador aqui, não foi inovador, então ele não tem nada que você diga assim, que coisa extraordinária, que livro extraordinário. Não, ele usa elementos que já foram usados antes, da mesma forma que foram usados anteriormente, ele não inova. Uma pegada que eu achei de Verity, que algumas pessoas lembram, inclusive ao ler a sinopse, e é justamente isso, tem cenas muito parecidas, e tem situações que lembram muito Verity. Então quando você lê um livro ou assiste um filme em que você pega uma cena e você lembra exatamente de outro filme, eu acho que é porque isso te lembra realmente uma coisa parecida, é porque foi uma cena parecida. Então aqui a gente tem, além dessa situação em que tem 3 pessoas meio doentias e aparentemente um casal perfeito, a gente tem uma personagem que entra na casa de outra para trabalhar e se vê no meio da vida do casal de uma forma que ela acaba se envolvendo mais do que gostaria, inclusive acaba se envolvendo com o homem, se apaixonando com o marido. Que também tem isso em Verity, que a Lawen, ela se apaixona pelo Jeremy, né?
Então, algumas coisas além disso me lembraram muito, como por exemplo, tem um quartinho que a Millie vai ficar, que é no sótão. Quando ela entra, a Nina vai mostrar pra ela, ela vê marcas de unha no chão. Ela vê unhas raspadas no chão, é a marca, né? E em Verity, pra quem lembra, tem as marcas de cabeceira. Lógico que são situações totalmente diferentes. Inclusive, as duas marcas foram feitas por situações diferentes. Mas são coisas que instigam você a pensar por que aquela marca tá ali e que depois acabam lembrando você de por que elas estavam ali. São coisas que marcam facilmente. Outra situação muito parecida, outra cena, não vou dar muito spoiler, mas tem uma cena de Verity da escada, que com certeza todo mundo lembra. E aqui tem uma cena muito parecida e que tá acontecendo a mesma coisa entre dois personagens, que acontece aqui na varanda. Então é muito parecido, tem coisas que lembram demais. Acho que a autora misturou um pouco da vibe de Verity, sem o hot, claro, e o plot de A Outra Senhora Parrish. Então é um livro que, acredito eu, quem não tem ainda familiaridade com esse tipo de plot vai amar, quem não tem familiaridade com o thriller vai adorar, porque é uma história rápida, é uma história que instiga e tudo mais. E o final, além disso, ele leva pra um canto, pra um caminho que eu fiquei... Como assim a história se tornou isso? E ouvindo de pessoas que já leram O Segredo da Empregada, que é o segundo livro, eu já vi que eu não vou gostar, que eu vou odiar, que não é minha vibe, foi pra um caminho que eu fiquei, como assim? Chegou nesse caminho, não é minha vibe, não vou tentar ler. E, enfim, a minha experiência de leitura foi 2,5, que é razoável, justamente porque eu considerei esses pontos para a leitura de uma pessoa que não está acostumada com um thriller, ou para uma leitura de uma pessoa que não viu esse plot ainda. No mais, a escrita dela é boa, o desenvolvimento dos personagens de certa forma é bom, é bacana. A reviravolta também consegue mexer, ela prende o leitor, ela faz você ler rápido, você quer devorar logo para saber onde essa história vai dar. E enfim, muito interessante, muito muito bacana. Mas é isso, se você já leu A Outra Senhora Parrish, você vai ler esse daqui frustrado por já saber o plot e não vai ter nenhuma inovação. Se você não leu e leu esse, não leia mais A Outra Senhora Parrish, porque também não vai compensar você ler mais. E se você não leu nenhum dos dois, eu diria que A Outra Senhora Parrish, ele tem um desenvolvimento melhor dos personagens, da história. Eu achei bem mais interessante. Esse daqui é mais apressado, ele foca mais no mistério e no thriller. E A Outra Senhora Parrish foca mais nas motivações de todos os personagens. Só que ele tem um lado mais romântico, ele puxa pro lado mais romance. Se você quer um romance com pitada de mistério, de thriller, leia A Outra Senhora Parrish. Se você quer um thriller com pitadas de romance, você leia A Empregada, porque a vibe desses dois livros é justamente essa. Tem essa diferença bem explícita que eu consigo falar pra vocês. E o vídeo de hoje é esse, eu espero que vocês tenham gostado. Essas foram as minhas impressões de A Empregada, que tá todo mundo lendo e todo mundo falando bem. Eu até fiz uma atualização no Scooby quando eu tava lendo ele, que bombou do nada, porque todo mundo ficou falando, gente, o que tá acontecendo que todo mundo decidiu ler esse livro agora? E é justamente por isso, eu também não entendo, não sei por que ele bombou do nada, com um plot desse que nem original é. Mas enfim, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, minha opinião, deixem aí nos comentários se vocês já leram algum desses dois, se leram os dois, se vocês leram um dos dois, né, e gostaram, o que vocês acharam dele, se vocês concordam comigo em alguma coisa, se discordam, se vocês amaram A Empregada, acharam um livro sensacional. Mas enfim, deixem um like se ainda não fizeram isso, se inscrevam no canal se também ainda não fizeram isso e ativem o sininho para não perder notificação nova sempre que sair vídeo novo por aqui. Não esqueçam que se forem comprar qualquer coisa na Amazon, a mínima coisa que for, utilizem o link que está na descrição do vídeo, porque assim vocês me dão uma pequena comissão que não vai fazer diferença nenhuma no bolso de vocês. A gente se vê e até a próxima!